Vamos lá, gente. Continuando a parte de nomenclatura de hidrocarbonetos. Hoje nós vamos ter a parte 2. Mas, no episódio anterior, nós falamos sobre o que é um hidrocarboneto. Hidrocarbonetos são moléculas formadas apenas de carbono e hidrogênio. E o que isso interessa para a gente agora? Toda vez que a molécula for formada apenas de carbono e hidrogênio, o seu nome vai terminar em O. É a última parte do nome. Lembrando que eu posso pensar no nome como sendo formado por 3 partes: começo, meio e fim. O começo vai indicar a quantidade de carbonos, o meio, se a ligação é simples, se eu tenho ligação dupla ou se eu tenho ligação tripla, e o final, nesse caso inicial agora, todos são hidrocarbonetos, então sempre vai terminar com a letra O. Então nós fizemos esses exemplos aqui. Porque só tem ligação simples. Aqui aparece o EN, a ligação dupla é indicada pelo EN, a ligação tripla é indicada por IN. Se eu tenho ligação dupla ou ligação tripla, eu preciso indicar onde está a ligação dupla ou onde está a ligação tripla. E aí por isso que aparecem esses números 1-en, ou seja, a ligação dupla começa no carbono 1. 2-en, a ligação dupla começa no carbono 2. 3-en, a ligação dupla começa no carbono 3. Lembrando que eu começo a numerar os carbonos a partir da extremidade mais próxima à ligação dupla ou tripla. Nesse caso da letra N, a ligação dupla está mais próxima a essa extremidade. Então eu começo a contar aqui. 1, 2, 3, por isso aqui 1-en. Ou seja, a ligação dupla se encontra no carbono 1, porque esse agora é o meu carbono 1. Aqui eu tenho a ligação dupla no carbono 2, porque esse é meu carbono 1, 2. E por que esse é meu carbono 1? Porque a ligação dupla se encontra mais próxima a essa extremidade. Continuando, a mesma coisa acontece com a ligação tripla, indicada por IN. E eu posso ter 2 duplas ou 2 triplas, ou uma dupla e uma tripla, mas sempre indicadas pelo número. A localização da ligação dupla ou da ligação tripla é sempre indicada pelo número. Agora eu tenho a segunda parte da matéria, que são os exercícios que ficaram faltando. E quando eu tenho o contrário, a situação agora é o inverso. Você tem o nome pronto. E através do nome você tem que desenhar a estrutura. Antes, a gente tinha a estrutura e da estrutura eu precisava dar o nome. Agora é o contrário. Eu tenho o nome e do nome eu preciso desenhar a minha estrutura. Como? Lembrando que o nome é formado por começo, meio e fim. Então eu identifico, por exemplo, X. Eu vim aqui na tabela, X são 6 carbonos. Então eu escrevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Primeira parte, coloquei 6 carbonos. Vou para a segunda parte. An significa que só tem ligação simples. Então eu não tenho ligação dupla nem tripla para colocar. Pronto, já está feito. E O indica que a minha molécula só tem carbono e hidrogênio. Pronto, já está feito. Acabou. Segundo, X, novamente eu tenho X 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que agora aparece um EN aqui. EN indica a presença de ligação dupla. E aonde que está essa ligação dupla? A ligação dupla se encontra no carbono 2. Então eu vou contar 1, 2. Aí eu venho aqui e coloco a ligação dupla. Então, 2-en, ou seja, a ligação dupla se encontra no carbono 2. Então eu conto 1, 2 e acrescento a ligação dupla. Nesse exemplo, Ept são 7 carbonos. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. 3-in. In significa ligação tripla. Então eu venho aqui 1, 2, 3. Epa! Conseguem ver comigo o erro aqui? Aqui foi colocado a ligação dupla. Mas como aqui é IN, aqui deveria ser uma ligação tripla.
En indica a presença de ligação dupla e in indica a presença de ligação tripla, ok? Outro exemplo, ept, 7 carbonos, ept, 7 carbonos, de 1 a 7. 2-en, eu tenho uma ligação dupla que se encontra no carbono 2. 1-2, coloquei a ligação dupla. 4-in, in é ligação tripla, ou seja, eu tenho uma ligação tripla que começa no carbono 4. 1, 2, 3, 4. No quarto carbono, eu acrescento a ligação tripla. Então, nessa molécula eu tenho uma ligação dupla que se encontra no carbono 2, está aqui. E tem uma ligação tripla que se encontra no carbono 4, está aqui. Primeiro eu escrevo a quantidade de carbonos e depois, se houver, eu vou acrescentando as ligações duplas ou triplas. Oct. Oct, 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. 2,4. 2 significa que tem alguma coisa no carbono 2 e esse 4 significa que tem alguma coisa no carbono 4. Di, como a gente conversou ontem, di significa que eu tenho duas coisas iguais. En significa presença de ligação dupla. Di-en quer dizer então que eu tenho aqui, ó, di-en quer dizer que eu tenho duas ligações duplas. Aí tem aquela pergunta, aonde que elas estão? Então está sinalizado aqui, ó. Uma começa no carbono 2 e a outra começa no carbono 4. 1, 2, eu acrescento ligação dupla. 4, 1, 2, 3, 4, acrescenta a outra ligação dupla. Então, di-en indica a presença de duas duplas, aonde que elas estão? No carbono 2 e no carbono 4. Outro exemplo. Oct, eu tenho 8 carbonos. 1,3 di-en. Di, eu sei que são duas coisas iguais. En, eu sei que é ligação dupla. Eu sei que eu tenho duas ligações duplas. Aonde que elas estão? Uma começa no carbono 1 e a outra começa no carbono 3. Então, ó, carbono 1 tem uma ligação dupla. 1, 2, 3. Carbono 3, coloco a outra ligação dupla. 5-in, ou seja, in é ligação tripla. Eu tenho essa ligação tripla no carbono 5. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 5 eu tenho uma ligação tripla. 1, 2, 3. Ligação tripla. Então, no carbono 1 eu tenho uma ligação dupla, está aqui. No carbono 3 eu tenho outra ligação dupla, está aqui. E no carbono 5 eu tenho uma ligação tripla, que está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, quando a cadeia for fechada, lembra cadeia aberta, cadeia fechada. Se eu tiver uma cadeia fechada, as regras são exatamente as mesmas. A única diferença é que eu preciso acrescentar a palavra ciclo na frente. Então, por exemplo, eu tenho ciclopropano. Esse termo aqui, ciclo, que vai aparecer em todos esses exemplos, está ali para me dizer que essa cadeia é fechada. Então, como que eu vou saber, professor, se a cadeia é aberta ou se a cadeia é fechada? Se eu tiver a palavra ciclo no nome, significa que a cadeia é fechada. Ciclopropano, prop são 3 carbonos, an só tem ligação simples. Então, eu tenho 1, 2, 3. Como que eu vou desenhar uma cadeia fechada com 3 carbonos? Um triângulo. Como que eu vou desenhar uma cadeia fechada? Ó, ciclo, cadeia fechada. But são 4 carbonos. Como que eu vou desenhar uma cadeia fechada com 4 carbonos? Um quadrado. Como que eu vou desenhar uma cadeia fechada com 5? Pente, 5 carbonos. É um pentágono. Então, eu tenho ó, um triângulo com 3 carbonos, um quadrado para 4 carbonos, um pentágono para 5 carbonos e um hexágono para 6 carbonos. Nesses casos, todos têm ligação simples. An e an.
Então, quando a cadeia for fechada, vai aparecer sempre ciclo na frente do nome. E eu posso ter também a cadeia fechada com ligação dupla ou ligação tripla. Mas aí, na cadeia fechada, eu não tenho extremidade. Então, aonde que eu desenho a ligação dupla ou a ligação tripla? Aí você decide, isso é opcional. Aonde você escrever a ligação dupla ou a ligação tripla, esse carbono da onde você começa vai ser sempre o carbono número 1. Então, ciclo buteno. But, eu tenho 4 carbonos. En, eu sei que eu tenho ligação dupla. Aonde que eu desenho essa ligação dupla? Em qualquer lugar, você que decide. Ciclopentino. In, eu sei que é ligação tripla. Aonde que eu faço a ligação tripla? Aonde você quiser. Ciclo X, 1,4 dieno. En é ligação dupla. Dien são 2 ligações duplas. Uma está no carbono 1 e a outra está no carbono 4. Então, você vai desenhar em qualquer lugar a primeira ligação e a partir dali você conta 4 carbonos e começa a escrever outra. Nesse caso, eu botei aqui a primeira, aí eu conto 1, 2, 3, 4. No quarto carbono começa a outra ligação dupla. Então, cadeia fechada é representada por ciclo no nome. Então é isso. Agora vamos para os nossos exercícios. Valeu!